Bom dia, tudo bem? Corrigindo aí a última lista, que foi a lista 6, sobre a equação da reta, quando a gente tem um ponto e o coeficiente angular. Então, questão 1. Escreva na forma geral a equação da reta que passa pelo ponto A, 5 e 0 e tem coeficiente angular 2. Então, escreva na forma geral, ou seja, equação igualada a 0. Eu tenho o ponto A e eu tenho o valor do coeficiente angular. Coeficiente angular, então, vale 2. Nosso ponto é A, de coordenadas 5 e 0. Então, aqui eu tenho XA e YA. Então, lembrando, Y menos YA é igual a M, que vai multiplicar X menos XA. Então, fazendo as nossas substituições. Y menos o nosso YA tem valor 0, nosso M tem valor 2, X menos o nosso XA que tem valor 5. Então, aqui no primeiro membro é Y menos 0, então vai ficar só Y. Segundo membro, 2 vezes X, 2X, 2 vezes menos 5, menos 10. Como é a equação na forma geral, todos os termos igualados a 0. Então, menos 2x vai trocar de membro, y vai continuar, 10 vai trocar de membro. Caso eu queira aqui, eu posso multiplicar para menos 1. Então, 2x menos y menos 10 igual a 0 é a nossa equação da reta. Questão 2. Qual a equação da reta que passa pelo ponto P, 0 e 1 e forma um ângulo com o eixo X de 150 graus. Então, eu tenho aqui ponto P, coordenadas 0 e 1. Então, eu vou ter o XA e o YA. Eu tenho um ângulo, ou seja, eu tenho uma inclinação de 150 graus. Preciso do coeficiente angular. Então, lembrando, coeficiente angular vai ser a tangente para o meu ângulo. E aí, lembrando, pela tabelinha nossa das aulas anteriores, a tangente de 150 corresponde à tangente de 30, só que com sinal negativo. Então, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 3. Fazendo as substituições, então, nós teremos nossa expressão. Então, eu tenho aqui y menos meu YA é 1, meu coeficiente angular é menos raiz de 3 sobre 3, x menos o meu XA, que é 0. Então, eu tenho y menos 1 igual, fazendo aqui a propriedade distributiva, menos raiz de 3 sobre 3, x. Você pode já igualar a 0 nesse momento e manter a nossa expressão aqui contendo o coeficiente que acompanha o x fracionário, ou se você quiser considerar isso aqui como denominador 1, fazer multiplicação cruzada para depois igualar a 0 e eliminar a sua fração, também pode. Aí é o opcional. Se for uma questão objetiva, só prestar atenção na forma como foram apresentadas aí as nossas alternativas. Eu vou só transferir o termo aqui para o primeiro membro. Raiz de 3 sobre 3x, trocou de sinal, então, mantenho o y e mantenho o menos 1. Então, ficaria dessa forma. Questão 3. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto P, menos 2 e menos 1, e tem coeficiente angular 2. Então, ponto P, menos 2 e menos 1, então, nosso valor para XA e nosso valor para YA. Aqui nós já temos o coeficiente angular, vale 2. Então, nós só vamos fazer as substituições dos dados na nossa expressão. Então, eu tenho y menos. Meu YA está valendo menos 1. Então, o menos aqui da minha expressão, com o menos do 1, ó, menos vezes menos vai ficar mais. Então, vai ficar y mais 1. Meu coeficiente angular é 2, x menos da fórmula,
menos do meu número aqui. Então, menos vezes menos vai ficar mais. Então, x mais 2. Y mais 1 vai ser igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes mais 2 mais 4. Aqui eu tenho, vou trazer o 2x, para o primeiro membro vai ficar negativo, vou manter o y, manter o 1 e trazer o 4, que vem negativo. Então, nós temos menos 2x mais y, mais 1 menos 4 menos 3 igual a 0. O máximo aqui é multiplicar para menos 1. 2x menos y mais 3 igual a 0. Questão 4. Determine a equação da reta representada a seguir. Então, nós temos aqui um plano cartesiano. Esse plano cartesiano me mostra o ângulo que a reta formou aqui com o eixo x. Então, quer dizer que eu tenho um ângulo aqui, uma inclinação de 45 graus. E eu tenho aqui um ponto onde a reta cortou o meu eixo y. Então, eu vou lá nesse ponto e olha as suas coordenadas. Se eu tenho um ponto marcado sobre o eixo y, é ponto pertencente ao eixo y. Conclusão, x vale 0. Então, 0 e menos 1 são as nossas coordenadas aqui do ponto P. Precisamos do valor do coeficiente angular. Então, eu vou ter tangente para 45 graus, que vai valer 1. Então, y menos YA, que é igual a m, que vai multiplicar x menos xa. Então, y menos, meu YA está valendo menos 1, menos vezes menos vai ficar mais. Meu coeficiente angular é 1, x menos meu xa que está valendo 0. Então, eu vou ter y mais 1 igual a 1 vezes x, x. Volta o x para o primeiro membro, repete o y e repete o 1. Máximo aqui, multiplicar para menos 1 como as anteriores. X menos y menos 1 igual a 0. Questão 5. O gráfico abaixo representa a função de sobrevivência do ser humano. Sabendo que x representa uma idade da vida das pessoas e Sx a probabilidade de sobrevivência das pessoas, qual o modelo matemático que melhor representa esse gráfico? Então, o que seria esse modelo matemático? A minha equação de reta. O que eu observo aqui no meu gráfico? Tenho 2 pontos. Então, eu posso fazer determinante para esses 2 pontos, ou eu posso, com esses 2 pontos, achar o coeficiente angular e aí depois fazer substituição, né, lá na nossa expressão. E com a escolha de um dos 2 pontos, é claro. Mais fácil aqui para nós fazer determinante. Então, nós vamos ter aqui. Então, nosso determinante, coloquei a coluna de 1, repeti a primeira e repeti a segunda coluna. Então, vai ficar assim. 60 vezes 8 onzeavos vezes 1. Então, ó, 60 vezes 8 onzeavos. Então, eu tenho 0, 6 vezes 8, 48. 1 vezes 11, 11. Então, eu vou ficar com 480 onzeavos. 5 onzeavos vezes 1 vezes x. Então, 5 onzeavos x. 1 vezes 30, 30 vezes y, 30y. Para o outro lado agora. Então, eu vou ter 1 vez 8 onzeavos vezes x. Então, vai ficar menos 8 onzeavos x. 60 vezes 1 vezes y, menos 60y. E aqui vai ficar 5 onzeavos vezes 30 vezes 1. Então, nós vamos ter 30 vezes 5 onzeavos. Então, aqui o 30 vezes 5 vai dar 150, 1 vezes 11, 11. Então, menos 150 onzeavos igual a 0. Por que é igual a 0? Lembra? Os pontos estão na mesma reta. Então, o que eu vou ter aqui? 5 onzeavos x
menos 8 onzeavos x. Os denominadores são iguais, então resolve só os numeradores. Então, 5 menos 8, menos 3x onzeavos. Aí eu vou ter aqui, ó, 30y menos 60y, menos 30y. Aí eu tenho 480 onzeavos menos 150 onzeavos. Subtração de fração, mas os denominadores estão iguais, então resolve os numeradores, não é isso? Então, ó, 480 menos 150, ó, 0, 3, 3. Então, vai ficar mais 330 onzeavos igual a 0. Para ela não ficar feia desse jeito aqui, porque eu achei que ela ficou meio feinha, meio estranha, é só a gente tirar mínimo. Então, o que eu lembro? Aqui eu vou considerar denominador 1. Meu mínimo para 11 e 1 vai ser 11. Então, ficaria assim. 11 dividido para 11 vai dar 1, multiplicado para menos 3x, menos 3x. 11 dividido para 1 vai dar 11, multiplicado para 30, vai ficar 330. E aqui, 11 dividido para 11 e 1, multiplicado para 330, 330. Segundo membro aqui também tem 1, 11 dividido para 1 vai ficar 11, vezes 0 vai dar 0. Corta. E aí, então, a nossa equação seria menos 3x menos 330y mais 330 igual a 0. Por que eu fiz questão de tirar mínimo? Para lembrar aqui, ó, da questão da simplificação. E aí, você vai dividir por quanto? Vou dividir por 3. Se você já quiser fazer multiplicação para menos 1, você coloca um negativo aqui. Então, eu vou ter 3 dividido para 3 vai ficar 1. Já fez jogo de sinal, vai ficar positivo. Menos dividido para menos também vai ficar mais. 330y dividido para 3 vai ficar 110y. Mais dividido para menos vai ficar menos. 330 dividido para 3, 110 igual a 0. E aí nós terminamos. Mas como é uma questão subjetiva, se você quisesse ter parado aqui, não tinha problema nenhum. Questão 6. A figura abaixo apresenta o gráfico da reta R. 2y menos x mais 2 igual a 0 no plano cartesiano. Então, tá aqui nosso plano. Quais são as coordenadas cartesianas do ponto P indicado nessa figura? Então, o que o problema quer? As coordenadas cartesianas do ponto P. Se ele quer coordenadas cartesianas, então ele quer o valor para x e o valor para y. Então, eu vou lá no meu gráfico. O ponto P está marcado sobre a reta. Significa que o nosso ponto pertence à reta que ele chamou de R. Pelo gráfico, o que eu observo? O valor do meu y já é conhecido, 3. Então, quer dizer que o meu ponto é x e 3. Então, quer dizer que falta só o valor do x. Então, vamos lá, lembrando. A equação que ele deu aqui como sendo da reta R é esta. A equação de reta que foi dada, 2y menos x mais 2 igual a 0. As coordenadas do ponto, então, são x e 3. Só falta o valor do x. Cuidado na hora de fazer a substituição, porque a equação aqui está fora de ordem. Então, ficaria assim. 2 vezes o valor do meu y, que é 3, menos o x que eu vou descobrir, mais 2 igual a 0. 2 vezes 3, 6. Menos x mais 2 igual a 0. Então, eu tenho menos x. 6 mais 2 vai ficar mais 8. Meu mais 8 vai ter que trocar de membro, então ele vai trocar de sinal, vai ficar menos 8. Como eu quero x e não menos x, multiplico para menos 1. X igual a 8, então.